Os seguintes números estão dispostos em uma sequência. Então, vamos trabalhar aqui com uma sequência. Assinale o valor de x para que o próximo termo obedeça a sequência. Então, aqui nós temos uma sequência dupla, onde nós vamos ter aqui o seguinte: do 1 para o 2 aumentou 1, do 2 para o 4 aumentou 2, do 4 para o 7 aumentou 3. Então, embaixo eu vou ter a outra sequência, são duas sequências, na verdade. Aqui eu tenho mais 2, mais 3, e o próximo número, que é o x aqui, vai ser um mais 4. Então, nós vamos ter aqui que o próximo termo vai ser 8 mais 4. E quanto que é 8 mais 4? 12. Então, a alternativa correta aqui da questão é a letra A. Vamos fazer agora a questão número 2. Na questão número 2, eu tenho a palavra sucesso, e ele quer saber qual é a letra que vai estar na posição 282. Então, você vai fazer como? Você vai contar quantas letras tem a palavra. No caso aqui, ela tem 7 letras. Aí você vai dividir 282 por 7. Então, aqui eu vou ter 40 vezes 7 dá 280. E eu vou ter um resto 2. O que eu vou fazer com esse resto? Eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Nunca vai dar esse 7. Repare que nesse tipo de questão aqui, geralmente não vai dar o 7, porque o que seria o 7? Seria ter o resto 0. Mas isso aí normalmente não acontece. Aí, como o resto foi 2, é a segunda letra, que no caso é o U. Aí você vai marcar aqui que a letra que vai estar na posição 282 vai ser a letra U, que é justamente essa daqui, a alternativa correta, a letra B. Tudo bem? Agora vamos fazer a próxima questão, que é a questão número 3. Analise as figuras. Então, ele te deu aqui um conjunto com 5 figuras e quer saber o resultado de x menos y. Então, aqui eu tenho 10, 12, 14, 16 e 18. Então, fiz a sequência. Agora, a gente vai fazer a sequência com o outro. Ó. 8, 7, agora está decrescendo. Então, o meu valor de y aqui vai ser 4. Encontrei o y, 15, 30, 45, aqui vai ser quanto? Vai ser 60. 60 menos 4, que é o que ele quer aqui, x menos y, 56, alternativa correta, letra C. Dentro dessas sequências, existem algumas que são um pouco mais difíceis, é normal. É normal você sentir dificuldade em algumas delas, mas o segredo para você aprender a fazer sequência é você praticar. Então, aí são 100 questões, é só você baixar esse material e tentar fazer, e se não conseguir, você aguarda as resoluções. Então, vamos lá, questão número 4. Assinale a alternativa que apresenta o algoritmo de formação de padrão da sequência. Então, eu tenho uma sequência aqui que eu tenho 1, 2, 3, 4 elementos, e ele quer saber qual é a lei de formação. Então, nós vamos ter aqui o seguinte, nesse caso, a lei de formação vai ser você dividir esse número pela soma dos seus algarismos. 8 mais 6 mais 4 mais 0. Então, aqui eu vou ter 8.640 dividido por 18, que nós vamos chegar aqui a 480. Se a gente fizer 480 dividido por 4 mais 8, mais 0, né? São todos os algarismos. 480 dividido por 12, nós vamos chegar aqui ao resultado de 40. Tá? Se a gente pegar o 40 e fizer a mesma coisa, 40 dividido por 4 mais 0, né? Você vai ter aí 40 por 4, que vai dar 10. Então, nós temos a nossa sequência. A alternativa da questão aqui vai ser a letra D. O número a partir do segundo são resultados do número anterior dividido pela soma dos algarismos do antecessor. Antecessor e anterior é a mesma coisa, tá? Então, o 480 ele é formado pela divisão do 8.640 pela soma de seus números. 8 mais 6 mais 4, e assim sucessivamente. Questão número 5. Considere a seguinte sequência numérica. Então, temos uma sequência, seguindo a lógica de formação dessa sequência, o último termo dessa sequência dada é. Então, quer saber qual é o último termo. Então, aqui nós vamos ter do menos 8 por menos 7, vai diminuir, vai somar mais 1. Você vai ter menos 8 mais 1, que vai dar aqui menos 7. Aí, do menos 7 por menos 3, menos 7. Para chegar aqui em menos 3, quanto é que você vai ter que somar? Mais. Vamos lá, mais quanto que nós vamos fazer? Nós vamos ter que somar aqui mais 4, tá? Nesse caso aqui, mais 4. Então, primeiro eu somei mais 1, agora mais 4. Do menos 3 para o mais 4, do menos 3 para chegar aqui no mais 4, eu vou ter que somar mais 7. Mais 7. E do 4 para chegar no 14, quanto é que eu vou chegar aqui? Vou somar com mais 10. Então, olha só o que aconteceu.
Aqui eu tinha 1, aí depois foi para o 4, depois foi para o 7, depois foi para o 10. Está aumentando de 3 em 3 o somatório. Então, o próximo aqui, eu vou ter que somar mais 13, porque do 4 para o 14, eu somei mais 10. Agora eu vou ter que somar do 14 para o próximo, mais 13, vou chegar aqui a 27. Então, a alternativa correta aqui será a letra D. Questão número 6. Segue um padrão lógico, né? A sequência numérica segue um padrão lógico. Então, o termo dessa sequência imediatamente após ao número menos 5, então ele quer saber quem está aqui. É igual a. Aqui o padrão vai ser o seguinte, aqui eu também tenho uma sequência dupla, e aqui do 100 para o 40 você reduziu 60, depois você reduziu 30, foi para 10, depois você reduziu 15. Do 80 para o 20, você reduziu quanto? 60, igualzinho lá. Do 20 para o menos 10, você reduziu 30. E do menos 10 para o próximo, você vai reduzir 15. Só que menos 10 menos 15, quanto é que vai dar? Menos 25. Então, nós vamos ter a alternativa correta aqui, que o próximo termo vai ser o menos 25, letra A. Questão número 7, diz o seguinte, né? Qual que é a lei de formação? Essa aqui é bem tranquila, porque você vai ter aqui ó, uma sequência dupla. Nessa sequência dupla, você está diminuindo aqui de 2, ó, menos 2, menos 2, menos 2, vai dar 18 no teu x. E aqui também está diminuindo de 2 em 2. Do 13 para o 11 diminui 2, do 11 para o 9 e do 9 aqui vai para o 7. Então, 18 mais 7, nós vamos chegar a 25. A soma de x com y resulta em 25, letra C. Eu vou ser sempre bem dinâmico com essas resoluções, para que você ganhe tempo, não passe aqui meia hora para que eu resolva uma sequência numérica, beleza? Então vamos lá. Questão número 8. A questão número 8 aqui é o seguinte, como que a gente faz? A gente faz a diferença entre 3 e 2. Quanto que é a diferença de 3 menos 2? 1. 5 menos 4? 1. 2 menos 1? 1. 6 menos 5? 1. Então aqui eu também tenho que colocar um número que a diferença dê 1. Então vou colocar um 4. A alternativa correta vai ser a letra C. Questão número 9, manda observar a sequência, o número que completa a sequência é. Nessa sequência eu tenho aqui 198, 198 é o termo que está se repetindo. E entre eles eu tenho 2, 3 e o próximo vai ser o 4. Letra A. Questão 10. O 12º termo dessa sequência numérica, pronto, aqui é uma sequência que já é um pouco mais difícil, mas se você prestar um pouquinho de atenção, você consegue fazer todas as vezes que cair esse tipo de sequência. Então, como que ela funciona? Eu tenho aqui o seguinte, eu tenho os termos, aqui é o, deixa eu colocar aqui a canetinha, primeiro termo, segundo, terceiro, quarto, vamos pegar aqui por 1000. O que é o 1000, tá? O 1729, ele já me entrega a sequência. Aqui eu tenho 10 elevado à terceira, que dá 1000, e depois eu vou ter aqui 9 elevado à terceira, que dá 729. Seria 9 vezes 9 vezes 9. Tá? 9 vezes 9, 81, vezes 9, 729. Então, esse termo que está aqui no segundo é 11 elevado à terceira. Se você fizer 11 vezes 11 vezes 11, você vai encontrar aí 1.331. E aqui vai ser 12 elevado à terceira. Como ele está pedindo o 12º termo, o que eu estou observando? Que o meu primeiro termo começa com 12 à terceira. Então, se eu seguir a sequência, quando eu chegar lá no 12º termo, como aqui está reduzindo de 1 em 1, vai ser 1 elevado à terceira. E 1 elevado à terceira é 1, porque vai ser 1 vezes 1 vezes 1. Então, alternativa correta da questão, letra D. Questão número 11, a questão aí do Instituto AOCP. O que ele diz aqui na questão? Ele diz o seguinte, considere os números, e aí me dá dois números. Se observarmos a sequência lógica de ambos os números, qual deverá ser a soma da 25ª casa decimal do primeiro número, que é esse aqui, com a 16ª casa decimal do segundo número? Então, nós temos uma sequência aqui nesta parte dos números. E como ela é composta? Para o primeiro número, nós temos assim, 31, depois eu vou ter 311, 3.111, então você vai ter aí um aumento de um dos 1 a cada vez que você coloca o 3. E aqui vai ser 3, 1, 1, 1, seriam 4 1, só que ele quer a 25ª casa. Então eu vou contar assim, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3 casas, 4 casas, com mais 5, o próximo vai ter 6 casas. Então vai ser 3, 1, 2, 3, 4, 5, para me dar aqui as 6 casas. Quantas a gente já fez? 2 com 3, 5, com 4, 9, com 5, 14, com 6,
20. Então, na próxima rodada, quando eu colocar aqui o 3, eu vou estar colocando aqui 6 uns. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu tenho mais 7 dígitos, né? Poderia dizer 7 dígitos. Quando chegar aqui no 26, ó, até aqui deu 20. Até esse ponto, nós tivemos exatamente 20. 21, 22, 23, 24, 25. Então, ele quer o que está na 25ª casa, que vai ser o 1. E esse 1 eu vou somar com o 16º da segunda sequência. Só que na segunda sequência, o que eu tenho aqui na segunda sequência? Deixa eu apagar essa primeira. O 25º da primeira já foi o 1. Agora a gente vai fazer o mesmo processo para encontrar o 16º da segunda sequência. Então, como é que vai ficar o 16º da segunda sequência? A segunda sequência, ela é parecida com a primeira. Mesmo sistema. 02, 002, 0002. Aí aqui eu já tenho duas casas. Aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho 4 casas. O próximo vai ser 1, 2, 3, 4 zeros e um 2. E aí eu vou ter 5 casas. Até agora eu já tenho 14. Ele quer a 16ª. Então eu vou ter 0, 0, 0, 0, 0, 2. Ter 5 zeros e o 2. Aqui eu vou ter 6 casas, só que eu quero a 16ª. Então se a gente contar aqui, ó, até esse ponto, nós temos 14. 5, 9, 14. Então esse aqui será o 15º e aqui o 16º. Então o 16º é um 0. Quando a gente somar o 1 mais o 0, quanto é que vai ser o resultado? 1. Então a alternativa correta da questão 11, que é uma questão que ela não é difícil, mas ela é trabalhosa para você fazer, mas é uma questão que é simples, dá para você acertar de boa aí, se você tiver um pouquinho de atenção, vai ser a letra B de bola. Então vamos marcar a letra B e fazer a próxima questão. Letra B. Próxima questão, nós temos o seguinte, ele me dá aqui um sistema de criptografia, e aí a gente tem que observar esse sistema de criptografia e depois pegar um número e colocar aí na segunda etapa. Então o que a gente vai fazer aqui primeiro é essa observação. Então ele me deu a palavra original, criptografia. De imediato, o que ele fez aqui? Ele pegou a parte grafia, até aqui, ó, grafia, e trouxe para cá, sem nenhuma alteração. Então ele jogou aqui as 6 letras finais, jogou para cá. E as 6 primeiras letras ele jogou para o final. Foi a única mudança que foi feita aqui na geração da senha, né? Na embaralhamento da sequência. Na etapa 2, o que ele escreve? Ele escreve essa palavra aqui ao contrário. Então o G começa aqui, depois faz o contrário e faz a mesma coisa com a outra também. Escreve ao contrário. Essa é a etapa 2. Aí o que a questão quer? A questão vai me dar um número e ele quer que eu encontre esse número na etapa 2. Então eu vou pegar esse número que está sendo fornecido aqui, vou colocar ele aqui em cima, 6, 6, 4, 3, 2, 1. Depois eu vou ter 7, 8, 6, 9, 8, 7. E aí eu vou fazer o embaralhamento. Esse daqui vai para a parte da frente. Então eu vou ter aqui 7, 8, 6, 9, 8, 7. E esse aqui vai para o final, sem nenhuma alteração. 7, 6, 4, 3, 2, 1. Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai escrever de trás para frente. Então o 7 vai vir para cá. Esse 7 é o daqui que está na letra A. Aí depois eu vou ter o 8, depois eu vou ter o 9, 6, 8, 7. E vou fazer a mesma coisa com a outra parte. Então vai ter aqui o 1, 2, 3, 4, 6, 7. E aí eu vou observar onde é que está esse número nas minhas alternativas. A alternativa que tiver esse número é o que nós vamos marcar como correto. Então vamos ver aqui. A alternativa que contém o número 789, 687, 789, 687, 1, 2, 3, 4, 67 é a letra A. Então a alternativa correta da questão vai ser a letra A. Questão 13, você tem aí uma repetição. Então nesse tipo de questão aqui do modelo da 13, você tem que observar onde ele começa e onde ele termina para poder ter a repetição. Então você vai ver o seguinte, nessa questão você vai ter aqui que ele começa com a letra K e ele termina com a letra K, e aqui você vai ter a tua repetição. Então ele vai ser isso aqui, aí vai ter outra que começa com K e termina com K, e você pode olhar que é a mesma coisa aqui, ó. Então essa é a tua repetição. Aí você vai contar quantas letras tem na tua repetição. No caso aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai pegar o valor que ele quer da posição e vai dividir por 7. Então 2020 dividido por 7, 2 vezes 7, 14, sobra 6, desce o 2. Aí aqui eu vou colocar 8. 8 vezes 7, 56. Sobrou 6, desceu 0. E aí de novo, 8 vezes 7, 56. Teve um resto aqui, ó, 4. O que eu vou fazer com esse resto 4? Esse resto 4 você vai numerar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então o 4 aqui vai ser a letra N e você vai marcar a letra D como resposta correta. Questão 14. Na questão 14 nós temos uma sequência numérica e aí é só observar de quanto é que ele está crescendo. Aí é uma sequência numérica crescente. Vamos observar quanto é que está sendo o salto aqui do crescimento. Daqui para cá aumentou 6, daqui para cá aumentou 10, de 17 para
41 aumentou 14. Então, o que que nós concluímos? Que a cada salto, nós vamos incrementar 4. Então, aqui vai ser mais 18. 31 com 18, 49. Só que ele não quer o 49. Ele quer a soma dos 5 primeiros algarismos dessa sequência. Então, a gente vai somar o 49 com o 31, com o 17, com o 7 e com mais 1. O resultado é a nossa resposta. 9 com 1, 10, 17. Aqui vai ser 24, com mais 1, 25. Então, põe o 5 e vai o 2. 6, 9, 10. 105 é a soma, alternativa correta, letra B. Questão número 15. Temos também uma sequência, vamos analisar essa sequência. Mantendo a ordem estabelecida, o próximo elemento da sequência é. Então, vamos verificar aqui qual é a ordem. 3, 4, 7, 16, 43 e 124. Um detalhe, quando você tiver sequências que os saltos, eles começam pequenininho e depois ele começa a ficar bem grande o salto, significa que você vai ter aí na tua sequência alguma coisa envolvendo potência. Então, aqui o primeiro salto foi 1, foi mais 1, depois mais 3, mais 9, mais 27 e depois mais 81. Então, tem uns saltos bem grandes aqui, porque você tem uma potência na base 3. 3 elevado a 0 vai ser o salto 1. 3 elevado a 1 vai ser o salto 3. 3 ao quadrado vai ser 9. 3 à terceira vai ser aí o 27. E 3 à quarta vai ser aqui o 81. O próximo salto que a gente vai dar aqui vai ser 3 à quinta. E quanto que é 3 à quinta? É 81 vezes 3. 81 vezes 3 é que vai ser o meu 3 à quinta. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 8, 24. Então, vai aqui, vai somar 243. 243 com 124, 7, 6, 367. Então, o próximo número aqui, 367, alternativa correta, letra C. Questão 16. A partir dos triângulos e dos valores dos seus respectivos lados, T1 é aquele que dá o triângulo 1, triângulo 2 e triângulo 3. Assinale a alternativa que representa o triângulo T4 com o mesmo padrão de formação dos lados de T1, T2 e T3. Então, T1, eu tenho um triângulo que é 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. Esse é o triângulo mais famoso que a gente vai ter, que é o triângulo de Pitágoras. Nós temos aí 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é 5 ao quadrado. A soma dos quadrados do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa. E os outros também vão obedecer essa lógica. Se a gente pegar aqui os outros, vai ser 5, 12 e 13, sempre lembrando que o maior lado é a minha hipotenusa, o maior lado do meu triângulo é a minha hipotenusa. Então, eu vou ter 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado igual a 13 ao quadrado. 25 mais 144, 4, 4, dando aí 169, que é 13 ao quadrado. Então, ele está me dando aqui triângulos que a gente chama de pitagóricos. Então, 9, 40 e 41. Também vai dar certo. 9 ao quadrado mais 40 ao quadrado é igual a 41 ao quadrado. Aí aqui nós vamos escolher desses triângulos, qual deles aí que você vai fazer o seguinte, você vai fazer 12 ao quadrado mais 35 ao quadrado tem que ser igual a 36 ao quadrado. Se isso aqui der certo, é o triângulo que você quer. Se não deu, aí você vai fazer 13 ao quadrado mais 84 ao quadrado igual a 87 ao quadrado. Se deu certo, seria esse. Nesse caso aqui dessa questão, o que vai dar certo, esses aqui não vão dar certo. O único que vai dar certo você fazer vai ser 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado igual a 17 ao quadrado. Esse vai dar certo. 8 ao quadrado é 64, vamos resolver ele. 15 ao quadrado, 225 e 17 ao quadrado vai ser 289. Se a gente somar 64 com 225, vai dar certinho 289 e aí o nosso T4, né, o nosso T4 vai ser a letra C, que é o triângulo que obedece a mesma lógica dos demais. Questão 17. Observe a seguinte sequência lógica. Então, temos uma sequência com palavras ordenadas aqui A, B, C e D e agrupadas por nome de países. Então, a quinta palavra vai começar com a letra E e tem que ser um país. Então, o único país que tem aqui é Espanha. Questão 18. Nós temos aqui uma sequência de letras. Quando tiver aqui sequência de letras, você tem que conhecer bem aí as consoantes, vogais e o alfabeto completo. Se a gente coloca aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L e M. Eu vou até o M. Aí aqui eu tenho A, D, H e M. Qual a relação que tem entre eles? Aqui o salto foi de 2 letras, aqui de 3 letras e aqui de 4. Então, o próximo tem que ter 5 letras. Então, eu vou ter M, N, O, P, Q, R e a próxima letra, né? Vou dar um salto aqui de 5 letras e a próxima letra vai ser o S. Alternativa correta, letra A. Questão 19, nós temos uma sequência onde ele quer saber aqui
o que acontece na minha 20ª linha. Aqui ele diz que é a 20ª linha. Eu ajeito querer. Aqui vai ser a minha 20ª linha. Então aqui eu tenho a primeira linha, segunda linha, vamos entender essa sequência. Terceira, quarta, quinta e sexta linha. Então é o que nós temos. Na primeira linha, quantos números eu tenho? Ele até me diz aqui, ó, na primeira linha eu tenho 2, depois eu vou ter 3, depois 4, 5, 6 e 7 elementos. Ele está me dando aqui a quantidade de elementos. Então, a quantidade de elementos, se a gente for analisar aqui a quantidade de elementos, ela é sempre um número a mais do que a linha. Então, se eu estou na primeira linha, eu tenho 2 elementos. Se eu estou na segunda linha, eu tenho 3 elementos. Depois 4, 5, 6, 7 elementos na linha 6. Como eu estou aqui na linha 20 querendo saber quantos elementos vai ter, e é sempre um a mais, então eu vou ter 21 elementos. Então, com relação aos elementos, tranquilo, eu vou ter 21. Com relação ao número que vai ser colocado aqui no último elemento, como que a gente calcula? A gente vai pegar aqui só o último de cada uma dessas linhas e analisar o que está acontecendo com ele. Então, o que está acontecendo com esses números aqui? Na linha 1, eu tenho 1. 1 é 2 elevado a 0. Depois eu tenho 2, que é 2 elevado a 1. 2 elevado ao quadrado, que é 4. 2 à terceira, 2 à quarta e aqui 2 aqui. Então, qual que é a relação? Eu estou aqui na minha quinta linha e o meu expoente é 4. Eu estou na minha quarta linha, meu expoente é 3. Então, se eu estiver na 20ª linha, o meu expoente aqui vai ser 2 elevado a 19. Vai ser um número antes, né? Menos 1. Sempre que eu tenho a linha, o meu expoente é menos 1. Sexta linha, o expoente é 5. Quantidade de elementos 7. Então, era essa a relação que a questão pediu. Na 20ª linha, o que você vai ter? Na 20ª linha, o último termo, ó, se na última sequência escrita é a 20ª, diz aqui que é a 20ª, a última, o valor de n é 2 a 19. E a quantidade de elementos dessa sequência são 21. Então, eu tenho 2 a 19 e 21. Alternativa correta, letra B. E a última questão, que é a questão número 20, uma questão bem legal também para a gente fazer, diz o seguinte: uma calculadora especial tem várias teclas com funções diferenciadas. Duas delas são R e Q. A tecla R multiplica o número do visor por 3. Então, vai ter um número e se você apertar a tecla R, quando você pressiona a tecla R, você vai pegar esse número e vai multiplicar por 3. Então, essa é a ideia. E a tecla Q exclui o algarismo que ocupa as dezenas de um número do visor. Então, quando você apertar a tecla Q, por exemplo, vou dar um exemplo de um número. Vamos supor que você tem um número aqui 120. Se você apertar a letra Q, vai excluir a dezena aqui, que no caso é o 2, certo? Então, o que ele quer que a gente faça? Ele quer que a gente pegue o número 2019 e faça essa sequência aqui de acordo com o que cada tecla faz. Quando eu aperto a tecla Q, apertei a tecla Q, vou riscar ela aqui. Ficou 2009, porque eu excluí aqui a dezena. Agora eu vou apertar a tecla R, vou multiplicar por 3. 3 vezes 9, 27, vai o 2. 3 vezes 0 é 0, desce o 2. 3 vezes 2, 6. Tudo bem, agora eu vou apertar a tecla Q. Apertei a tecla Q, tirou o 2, então ficou 67. Apertei a tecla Q de novo, tirou o 6, ficou apenas o 7. E apertei a tecla R, vou multiplicar por 3. 3 vezes 7, 21. Então a alternativa correta dessa questão aqui vai ser a letra B de bola. Questão 21. O alto comando da agência de inteligência de determinado país precisa passar uma data de forma decodificada para seu contato em viagem. Para isso, criaram a seguinte decodificação. Então, temos uma decodificação aqui. Essa decodificação, ele quer saber o seguinte: se a data a ser passada for o mês de agosto, o código a ser usado deverá ser. Então, o mês de agosto, aqui levando em consideração, note que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que é o mês do ano. Então, agosto é o mês 8. E aqui, o que seria esse primeiro número? O primeiro número é a quantidade de letras de cada mês e agosto ele tem 6 letras. Então, a decodificação que vai ser passada, o código no caso, vai ser 6.8, alternativa correta, letra C. Vamos fazer a questão número 22. Questão 22 diz o seguinte: a partir da seguinte sucessão, estabeleça um padrão e assinale a alternativa que corresponde corretamente ao valor de y menos x. Então, temos aqui y e temos aqui x e temos que descobrir. Então, nessa sequência aqui, nós vamos utilizar os números primos. Quem são os números primos? O 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e 29. Nós vamos usar até o 29. Os números primos são os números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo, e são muito utilizados em sequências lógicas. Então preste atenção a essa questão que pode cair assim na tua prova. Então aqui, como foi composta a sequência? A sequência foi composta da seguinte forma: o número primo, deixa eu colocar aqui a canetinha, o número primo vezes o seu
antecessor. Então, 2 vezes 1 deu 2, que é justamente o valor que está aqui. 3 vezes 2 deu 6. 5. O 5 foi 5 vezes 4. 5 vezes 4 deu 20. Então, essa sequência foi composta desta forma. Quantos termos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui foi o sexto número primo que gerou esse número, 7, 8, 9, 10. E aqui foi o 10º número primo. Então, se a gente contar aqui os números primos, nós vamos ter o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. O sexto termo foi o 13. Então, para compor o número x foi 13 vezes 12. 13 vezes 12, vamos calcular aqui em cima, 13 vezes 12 para não ter erro. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. 3 e 1. Então, 6, 5, 1. 156 é o número x. Agora, a gente vai seguir aqui, tá? Aqui eu tenho o sétimo termo, oitavo, nono e o 10º. O 10º termo, que vai ser o y, foi composto com o número primo 29. Então, meu y foi 29 vezes 28, que a gente vai fazer aqui do lado para saber quanto é que vai dar. 29 vezes 28. 8 vezes 9, 72, põe o 2 e vai o 7. 8 vezes 2, 16, com 7, 23. 2 vezes 9, 18, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Então, aqui eu vou ter 2, 1, vai 1, né? 11, foi 1, 812. Como ele quer x menos y, nós vamos calcular 812 menos 156. Vamos colocar aqui 812 menos 156. Aqui vai emprestar 1 por 2, vai ficar 12. 12 menos 6, 6. Aqui zerou. Pede o emprestado, 10 menos 5, 5. 7 menos 1, 6. Então, nossa resposta vai ser 656, letra A. Questão número 23. Então, temos um padrão aqui. A partir do reconhecimento do padrão da sequência, assinale a alternativa que indica corretamente o valor x. Essa sequência aqui ela é bem conhecida, é chamada de sequência de Fibonacci, também muito utilizada em concurso. Então, preste atenção que pode cair também uma sequência desse jeito e ela é bem tranquila de ser resolvida. Nós temos aqui o número 1, que é o primeiro termo, tá? E a partir do 1 eu vou ter o seguinte: 1 com mais 2 vai dar 3, 3 com mais 5 dá 8, 8 com 13, 5 com 8 dá 13, 13 com 8 com 13 dá 21, é sempre somando aqui os números. Então, ó, 1 com mais 2 deu 3, 2 com 3 deu 5, 5 com 8, 13 e assim sucessivamente. Então, a gente soma, vem para cá, soma, vem para cá. Então, o número x que nós queremos vai ser a soma do 55 com 89. Então, você vai por 89 somar com 55, 14 vai 1, 9 com 5, 14. Então, nosso x aí, 144, letra B. Questão 24. Temos uma sequência bem tranquila, tá? Considere a seguinte sequência. 6, 16, está aumentando aqui de 10 em 10. Por meio do reconhecimento de padrão, assinale a alternativa que indica corretamente a soma dos 8 primeiros números. Você vai contar se já tem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai achar o oitavo aqui, que é 76, e vai somar todo mundo. Aqui eu vou somar da seguinte forma. Vou pegar aqui, ó, 6, 6, 6, os 6 de todo mundo aqui. Vou contar quantas vezes vai dar. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 6, quanto é que dá? 48. Já tenho 48, que é todo mundo 6. Agora eu vou somar aqui, ó. 10 com 20, com 30, 10, mais 20, mais 30, mais 40, mais 50, mais 60, mais 70. Vou somar todo mundo. Aí como é que a gente vai fazer essa soma para ela ficar bem tranquila, bem fácil? Quanto que é 40 com 60? 40 com 60 dá 100. Aí você risca assim, 100. 30 com 70 dá quanto? Também dá 100. Você risca o 30 e o 70. 10 com mais 20, 30. Com 50, 80. Então aqui eu tenho 280. 280 foram todas as dezenas. Você poderia ter colocado sim, 76, 66, 56. Pode colocar. Vai dar para fazer do mesmo jeito. Eu prefiro fazer assim, juntar todos os que tem dezena e depois juntar com 48. 280 com 48. 8, 12 vai 1, 328. Eu acho mais rápido. Questão 25. Observe a seguinte sequência numérica. Também é uma questão de observar que nessa sequência nós estamos utilizando números primos, tá? Então ela aparece aqui com números primos, só que pulou o 7. Então, quando você tem uma sequência que ela apresenta alguns números primos e pula alguns deles, significa que você vai ter dentro aí uma PG. E eu vou te mostrar como que funciona essa PG, como que aparece esse fator multiplicativo que está acrescentando aí em cima de cada um desses números. Você tem aí o seguinte, do 2 para o 3, quanto é que aumenta do 2 para o 3?
aumenta 1. Do 3 para o 5, aumenta 2. Do 5 para o 9, 4. Depois 8, depois 16. Então, note que todos os números estão sendo multiplicados por um fator 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 16, 2 vezes 8, 16. E o próximo número aqui vai ser 2 vezes 16, você vai ter que somar com 32. Então, você tem uma razão aí da tua PG, seria 2. Outra forma de... aí a soma aqui de 33 com 32 dá 65. Outra forma de visualizar é que 1 é 2 elevado a 0. 2 é 2 elevado a 1. 4 é 2 ao quadrado. Depois você tem o 8, que é 2 à terceira. 16, 2 à quarta. E o 32 seria 2 à quinta. Então, você também pode observar a tua sequência em termos das potências. Questão aí, alternativa correta da questão, letra B de bola. Questão 26. Aqui eu tenho uma sequência dupla, tá? Sequência dupla, eu tenho aqui os termos 3, 6, 18, 72, 360 em uma sequência. E eu tenho 1, 3, 5, 7 em outra sequência. Nós temos que determinar mais alguns termos, porque ele quer o quociente. Quociente é divisão entre o 13º e o 9º. Então, aqui quantos eu já tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, então eu já tenho um nono termo. O nono termo eu já sei que é 360, então eu vou dividir o 13º por 360. 10, 11, 12 e 13. Seguindo a sequência aqui, ó, eu vou ter 9 e eu vou ter 11, que está aumentando de 2 em 2. Agora em cima eu tenho vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, 72 vezes 5, e o próximo aqui eu vou ter que multiplicar por 6. Então você vai pegar o 360 e vai multiplicar por 6. 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 6, 36, põe o 6 e vai o 3. 6 vezes 3, 18, com 3, 21. Então você tem aí 2.160 e vai pegar esse número aqui e vai multiplicar por 7. Então multiplicando ele por 7, vou colocar aqui embaixo, por 7. 7 vezes 0, 7 vezes 6, 42, vai o 4. 7 vezes 1, 7, com 4, 11, vai 1. 7 vezes 2, 14 e 1, 15. Então você tem aí 15.120. Aí esse é o 13º. Você vai dividir o 13º, 15.120, por 360. 0 vai com 0. 4 vezes 36, 4 vezes 6, 24. Põe o 4 e vai o 2. 4 vezes 3, 12. Com 2, 14. Aqui sobrou 7, né? 11 menos 4, 7. Desce o 2. 2 vezes 36, 72. Então, nós temos aí que o quociente vai ser 42, letra A. Questão 27. Assinale a alternativa correta. Paciência está para pressa, que é totalmente o contrário, né? Pressa é totalmente o contrário, é uma pessoa paciente. Assim como quietude está para torvação. Todas as outras aqui, ó, repouso, descanso, remanso e brandura, são praticamente sinônimos de quietude. É o único que não vai ser torvação. Questão 28 é uma questão que envolve aí o uso de potência. Então nós temos o seguinte: 4, 17, 3, 10, 7, 50, 1, 2, 8 e x. Então como foi composto aqui? 4 ao quadrado mais 1 dá o teu 17. 3 ao quadrado mais 1 vai dar 10. 7 ao quadrado mais 1 vai dar 50. 1 ao quadrado mais 1 vai dar 2. E aí o próximo vai ser 8 ao quadrado mais 1, 64 mais 1, 65 é o teu valor de x. Letra D. Questão 29. Na tabela a seguir, o número que ocupa a extrema direita de cada linha é o resultado de operações efetuadas entre os outros dois números da mesma linha. Sabe-se que a sucessão de operações é a mesma em todas as linhas da tabela. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o resultado de x. Então aqui 15 menos 12, 3. 3 vezes 12... 36. 12 menos 8, 4. 4 vezes 8, 32. 23 menos 8 dá 15. 15 vezes 8, 120. Essa é a lógica da questão. Letra A. Questão 30. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o oitavo número da sequência seguinte. Então, essa sequência aqui é a que eu considero mais difícil desse bloco de 10 questões. Tá? Então, presta bastante atenção nela. A gente vai compor uma equação que diz o seguinte: aqui eu vou ter do 1 para o 3, quanto que aumentou? Aumentou 2, certo? Do 3 para o 11, quanto que aumentou? Aumentou 8. Do 11 para o 47, quanto que aumentou? 36. Então,
Qual que é a lógica que ele está utilizando aqui? Qual que é a lógica, né? É duas vezes o primeiro, né? Duas vezes o primeiro mais o primeiro. Presta atenção. Aqui eu vou chamar de A1, A2, A3 e assim sucessivamente. Então, se eu fizer duas vezes A1 mais A1, vamos ver quanto é que vai dar. 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3, que é esse número aqui. Agora, se eu fizer, presta atenção, se eu fizer 8, 3 vezes 2, 3, esse era o primeiro termo, esse era o primeiro. Fiz duas vezes ele mais ele. O segundo termo é 3. Se eu fizer 2 vezes 3 mais 3, quanto é que vai dar? Vamos ver se vai dar certo. Não deu certo. Então, significa que a gente vai tentar por outro caminho. Vamos tentar por outro caminho. Vamos tentar por outro caminho, tá? Vou apagar aqui, vamos tentar por outro caminho para você ver que nem sempre a sequência é tão simples. Então, aqui é o primeiro termo, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Então, eu vou fazer assim. 2 vezes o primeiro, 2 vezes mais o primeiro. 2 vezes 1 mais 1, 3. Certinho. Agora, eu vou fazer assim. 3 vezes 3, que é o terceiro termo, 3 vezes 3, 3 vezes 3, mais 2, porque ele é o segundo termo. Olha só, 3 vezes 3 é o terceiro, 3, aqui eu estou pegando a posição, a terceira posição. 3 vezes 3, mais 2. 3 vezes 3, 9, mais 2, 9 mais 2, 11. Deu certinho aqui o meu 11. Agora eu vou fazer seguindo a mesma lógica. 4 vezes 11, 4 vezes 11, mais 3, que ele está na terceira posição. 4 vezes 11, 44. 44 mais 3, 47. E por desencargo, eu vou fazer aqui vou pular aqui por 6. 6 vezes 239, 6 vezes 239, mais 5, que ele está na quinta posição. Mais 5. Olha só, 239 vezes 6. 6 vezes 9, 45. Põe o 5 e vai o 4, tá? 6 vezes 9, opa, 45 não. Ia fazendo errado aqui, ó. 6 vezes 9, 54. 6 vezes 9, 54. Vai o 5, agora sim. 6 vezes 3, 18. Com 5, 23. Põe o 3 e vai o 2. 6 vezes 2, 12. Com 2, 14. Então aqui, ó, daria 1434, certo? Só que eu vou somar com quanto? Com 5, que é o anteriorzinho aqui, ó. Que ele está na quinta posição. Com 5, 9, 3, 1, 4. Ó, 1, 4, 3, 9, certinho. Então agora eu vou colocar aqui sétima posição e oitava posição. E aí eu vou determinar o que vai ficar aqui e o que vai ficar aqui, que é o que a gente precisa para responder o problema. Sabendo qual é a lógica que a gente vai utilizar. Então vou deixar só eles exatamente para poder ficar limpo aqui nosso ambiente de trabalho. Então, como é que a gente vai compor esse resultado? Vai ser 7 vezes 1439 mais 6, porque ele está aqui na sexta posição. Esse é o primeiro resultado que a gente vai fazer. Então, vamos calcular aqui do lado. 1439 vezes 7. 7 vezes 9, 63. 7 vezes 9, 63, vai o 6. 7 vezes 3, 21. Com 6, 27. Vai o 2. 7 vezes 4, 28. Com 2, 30. Põe o 0. E vai o 3. 7 vezes 1, 7. Com 3, 10. Então, daria 10.073. Só que eu vou acrescentar aqui o 6, porque ele está na posição 6. Então, aqui 97001. Então, já tenho o meu valor aqui, que é esse. Aí, eu vou pegar agora esse valor, que é 10.079, e vou multiplicar por 8. Vai ficar 8 vezes 10.079 e vou somar com 7. Então, vou fazer a continha aqui do lado também. Paga todo mundo. Então, vai ser 10.079 vezes 8. 8 vezes 9, 72. Põe 2 e vai o 7. 8 vezes 7, 56. 56 com 7, 63. Certo? Põe o 3 e vai o 6. 8 vezes 0, 0. Desce o 6. 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 1, 8. E nós vamos somar aqui com mais 7. Então, 9, 3, 6, 0, 8. Então, a sequência bem complicadinha de fazer, letra A. Questão 31. Os próximos dois números da sequência, então ele está querendo aí os próximos dois números, que são esses que estão faltando. Aqui eu tenho uma sequência tripla, tá? Eu tenho aqui a relação aqui entre esses três números, e a gente vai observar aqui certinho para compor os três finais. Eu tenho aqui o 8, 10, 12, 14. Bateu certinho, aumentando de 2 em 2. Agora eu vou ter o 27 com 24, diminui o 3.
Com o 21 também diminuiu 3 e o próximo número aqui eu vou diminuir 3, vai dar 18. 21 menos 3, 18. Agora o 15, eu vou ter aqui o 15 fazendo a relação com 19, aumentou 4. Depois por 23 aumentou mais 4 e agora vai aumentar mais 4, vai para 27. Então a alternativa correta aqui, letra C. Questão número 32. Na questão 32 eu tenho uma sequência onde eu tenho 1 mais meio para o meu A1. No meu A2 eu vou manter essa primeira parte, só que eu vou multiplicar por 1 mais 1/3. E assim eu vou sair aumentando sempre com o termo 1 mais alguma coisa. Como que a gente interpreta essa sequência? Nós queremos encontrar o A10. Então eu vou ter aqui 1, 2, 3, vou colocar 10 termos. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Eu preciso do 10º termo. O primeiro termo eu vou resolver essa fração. Então vai ser 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. Então o meu A1 é 3 sobre 2. Esse é o meu A1. Quando eu for analisar o meu A2, o que eu vou fazer com o meu A2? No meu A2 eu vou manter essa primeira parte aqui, que é 3 sobre 2. Tá? 3 sobre 2. E vou multiplicar por mais 1 mais 3, 1/3. 1 mais 1/3. 1 mais 1/3 vai dar 4/3. Então, eu vou estar multiplicando por 4 sobre 3. Quando eu for para o próximo termo, que é o A3, eu vou multiplicar aqui, ó, vou aumentar esse termo aqui, que é 1 mais 1/4. Então, 1 mais 1/4 vai ser 5 sobre 4. E assim sucessivamente, até chegar no 10º termo. Então, eu vou ter aqui 6/5, depois eu vou aumentar 7/6, depois eu vou multiplicar por 8/7, 9/8, 10/9, 11/10 e depois eu vou ter 12/11. Só que quando eu multiplicar isso aqui vai ser o meu A10. Esse é o meu A10. Quando eu tiver toda essa multiplicação, o que eu vou poder fazer? Vou poder fazer isso aqui, ó. 3 vai com 3, 4 com 4, 5 com 5, 6 com 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quem que vai sobrar? Vai sobrar o 12 dividido por 2. E 12 dividido por 2 vai dar 6. Letra E. Na questão 33, nós temos 4 figuras e ele quer saber qual é a próxima. Qual é a relação que você tem aí entre as figuras? Todas as figuras têm 4 lados. Então, a próxima figura tem que ser a letra E. Porque ela vai ter 4 lados ou 4 vértices, né? A gente pode analisar pelo número de vértices. Questão 34, você tem aqui uma separação por quadrados dos círculos. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3. Então, próximo aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 círculos. 4 círculos para poder ter o próximo quadrado. Mas ele quer saber aqui o que ele vai colocar entre esses quadrados. Então, vai ser 4 círculos, letra A. Questão 35, nós temos uma sequência onde nós temos que analisar também uma sequência tripla. Então, eu vou pegar esses 3 aqui, com esses 3, com esses 3 e com esses 3 aqui para analisar. Aí aqui eu tenho 10, 10, 10 e 10, manteve. 11, 12, 13, 14, aumentou de 1 em 1. E depois eu tenho 12, 14, 16, o próximo número, 18, aumentando de 2 em 2. Questão 36. Dos nomes de cidades apresentados a seguir, qual dupla de nomes não tem a mesma característica dos demais? Então aqui a dupla sempre começa com a mesma letra. Ó, Porto Alegre, Petrolina, Curitiba, Cuiabá, Canoas, Camapuã, Recife, Rio Grande. O único que não começa é Rio de Janeiro e Florianópolis. Então, esses aqui não têm a mesma característica, que seria começar com a mesma letra. Questão 37, indique o número que completa a sequência. Então, também uma sequência tripla. Eu tenho 3 números aqui, 3, e aqui eu tenho mais 3. Aqui o aumento foi de mais 30. Depois ele vai aumentar também mais 30. Só que note que é o seguinte, eu vou estar andando aqui 1. Ó. Aqui era 5, 6 e 7. Depois foi 6, 7 e 8. Então, eu andei como se eu tivesse adiantado um número. Quando eu somar mais 30, eu vou andar mais 1. Então, eu vou pegar aqui a partir do 7. Tá? Primeiro eu peguei aqui 5, depois eu comecei no 6, agora eu comecei no 7. Vai ser 7, 8, 69, vai ser o próximo número, letra D.
Questão 38. Aqui eu tenho uma questão que envolve potência, tá? O padrão dessa questão aqui é o seguinte, você tem 3 e 3 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado, 16, 5 ao quadrado, 25, 6 ao quadrado, 36, 7 ao quadrado, 49, 8 ao quadrado, 64. Então, o próximo vai ser 9 e 9 ao quadrado, que é 81. Aí eu vou ter o próximo, que vai ser 10 e 10 ao quadrado, que é 100. 11 e 121. E vou ter aqui 12, 144. Como aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos, 7, 8, 9, 10. Então, esse aqui é o 10º termo, que é justamente o que a questão pede. O 10º número vai ser 12,144. É 12 e o quadrado do próprio 12. Considere a seguinte sequência. Nessa sequência aqui, a questão 39 também é uma sequência difícil. Aqui eu tenho aqui vezes 2 e depois divide por 2. 16 vezes 2, 32. Divido por 2, 16. Aí agora eu vou ter vezes 3, 16 vezes 3, 48. Dividido por 2. 48 por 2, 24. 24 vezes 4, 96. 96 dividido por 2, 48. Agora, o meu 48 eu vou multiplicar por 5. Então, tivemos o aumento aqui na multiplicação. Primeiro multiplicou por 2, depois multiplicou por 3, multiplicou por 4 e agora vamos multiplicar por 5. Vai dar 240. 5 vezes 48, 240. Alternativa correta, letra A. E a questão 40 é uma questão bem tranquila, tá? Nós temos uma questão que envolve potências. Aqui eu tenho 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado. Depois eu vou ter 5 ao quadrado, 6 ao quadrado e 7 ao quadrado. O que ele está querendo? Ele está querendo o A, que é 4 ao quadrado. Então, eu vou ter 4 ao quadrado elevado ao quadrado, menos 2 vezes B, que é 7 ao quadrado. Então, fazendo 4 ao quadrado, vai dar 16. 16 ao quadrado, menos 2 vezes 49. Então, vamos ter aqui 16 vezes 16. 6 vezes 6, 36, vai o 3. 6 vezes 1, 6 com 3, 18. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. 6, 4. Aí vai 1. Aqui vai ficar... Vamos ver certinho. Deixa eu refazer. Quando eu faço assim que eu vejo que não deu certo, eu faço de novo. É normal, tá? Vamos fazer certinho. 16 vezes 16, para não ter enrolo. 6 vezes 6, 36. Põe o 6, vai o 3. 6 vezes 1, 6. Com 3, 9. Certo? Então, eu tive aqui 96. 1 vezes 6, 6. E 1 vezes 1, 1. Agora sim, tá bonitinho. 6. 9 com 6, 15. Vai 1, 256. Então, esse valor aqui dá 256. Só que a gente vai subtrair 2 vezes 49, que dá 98. Então, 256 menos 98. Presta 1, 16 menos 8, 8. Aqui ficou 4. Pede 1 emprestado, fica 14. 14 menos 8, menos 9, 5. Como aqui ficou 1, 158. Alternativa correta, letra B de bola. Então, vamos para a nossa resolução. Questão 41 é do Instituto AOCP. Considere a seguinte sequência de números: 10, 12, 7, 9, 4 e 6. Qual é a soma do sétimo com o oitavo termo dessa sequência? Então, a primeira coisa é você colocar essa sequência bem distribuída, numerar para verificar quantos termos você tem. Então, no caso aqui foi dado 6 termos. Então, ele vai querer aqui o sétimo. Nós vamos calcular o sétimo e o oitavo termo dessa sequência. Aqui nós temos uma sequência dupla que é decrescente. Como que a gente visualiza? Aqui eu vou ter do 10 para o 7 uma redução de 3. Depois do 7 para o 4 também uma redução de 3. E o próximo termo que eu vou colocar aqui no sétimo, eu vou ter que diminuir 3. Então, vai ficar 1. 4 menos 3, 1. Agora, a gente vai ter a mesma coisa, só que com a segunda parte. Então, menos 3 dá 9. Menos 3 deu 6. E menos 3 aqui vai dar 3. Como ele quer o somatório do sétimo termo com o oitavo, nós vamos somar 1 mais 3 e vamos encontrar 4. A alternativa correta dessa questão será a letra E. Caso você queira adquirir esse e-book, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para que você possa baixar. Eu vejo você na resolução da questão 42. Questão 42 do Instituto AOCP. Na matemática, a sequência numérica ou sucessão numérica corresponde a uma função dentro de um agrupamento de números. De tal modo,
os elementos agrupados em uma sequência numérica seguem uma sucessão, ou seja, uma ordem do conjunto. Usando a implicação lógica e os seus conhecimentos sobre sequência, qual é o número que continua corretamente a sequência? Então, questões de sequência, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: coloque essa sequência o mais espalhada possível para que você possa visualizar. Então, nós vamos reescrever essa sequência e analisar o que ele quer. Ele quer o próximo número, o número que continua. Então, o próximo elemento aqui vai ser a nossa interrogação. Numera essa sequência para você contar quantos termos você tem. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui nós temos uma sequência que ela é crescente. E quando você tem uma sequência crescente, você pode ter ela da seguinte forma. Ou você tem ela com acréscimos de soma, de multiplicação ou de potência. Então, isso aí vai depender de quê? Do aumento que você está tendo. Então, se você tem um aumento aqui e ele é um aumento linear, você vai ter uma soma. Quando você tem uma multiplicação, normalmente você vai ter o dobro, o triplo. Então, aqui eu estou vendo que eu não tenho nem soma, nem multiplicação. Eu vou ter uma potência porque os aumentos eles são bem expressivos. Então, aqui vai envolver um pouco de potenciação na minha sequência. Então, na sequência aqui você vai tentar criar uma relação de potência com esses números. No caso aqui nós vamos ter 0 que multiplica 1 ao quadrado, 1 que multiplica 2 ao quadrado, porque 4 é 2 ao quadrado. Tá? Aqui eu vou ter 2 que multiplica 3 ao quadrado. Quanto é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado vai ser 9. Vezes 2, 18. E aqui eu vou ter 3 que multiplica 4 ao quadrado. 4 ao quadrado vai dar 16, a gente substitui. 3 vezes 16, 48. Olha que dá certinho 48. Então, aqui vai ficar 3 vezes 4 ao quadrado. Na sequência, nós vamos ter 4 vezes 5 ao quadrado. Note que esse valor aqui que eu estou colocando ao quadrado é justamente o termo. Primeiro termo, segundo termo, terceiro, quarto, quinto. E assim eu construiria minha sequência com quantos números eu tivesse. 4 que multiplica 5 ao quadrado, 4 vezes 25, 100. Nossa alternativa correta na questão será a letra C. Caso você ainda não tenha esse e-book, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para que você possa adquiri-lo. Eu vejo você na resolução da questão 43. Questão 43 é do Instituto OCP. Dada a sequência de números 97, 81, 72 e x, usando a implicação lógica e os seus conhecimentos sobre sequência, qual é o número que ocupa o lugar de x? Então, nós temos aqui a nossa sequência. Aqui nós temos uma sequência decrescente. Vamos analisar como que está sendo esse decréscimo. Então, a primeira coisa que você vai fazer é a redução aqui dos termos. 97 menos 81. Nós vamos encontrar aqui 7 menos 1, 6. 9 menos 8, 1. Então, teve uma redução de 16 entre o 97 e o 81. Do 81 para o 72, quanto foi a redução? 81 menos 72. O 8 vai emprestar 1, 11 menos 2, 9. Aqui ficou 7, 7 menos 7, 0. Então, tivemos uma redução aqui de 9. Qual vai ser a redução do 72 para o x? Né? Quanto vai ser essa redução? Quando você não tiver muita noção, o que você pode fazer? Você pode pegar essas alternativas e se basear com relação à resposta. Você sabe que do 72 vai reduzir um valor. Quanto é esse valor? Esse valor ele pode estar entre 61, né, e 64. Então, a gente vai fazer dois valores. 72 menos 61, que dá 11. Então, ele pode ter uma redução aqui de 11, né, de no máximo 11. E uma redução de no mínimo aqui 72 menos 64. Que empresta 1, 12 menos 4, 8. Então, significa que essa redução que nós vamos ter, ou ela vai ser 8, ou 9, ou 10, ou 11. Então, você tem que ter essa noção do valor que você vai ter. Só que aqui a redução foi de 16 e a redução aqui foi de 9. O que você pode concluir com relação a esses valores? Essa sequência é um pouquinho difícil de você visualizar. Quanto que é o teu 9 mais 7? 9 mais 7 deu 16. 8 mais 1. 8 mais 1 é exatamente 9. Então, a próxima redução ela vai ser exatamente a soma desses dois algarismos. Então, 7 mais 2, 9. Então, você vai ter uma redução aqui de 9. 72 menos 9, quanto é que dá? Quem vai emprestar 1. 12 menos 9 vai dar 3. 6 menos 0, 6. Então, o valor de x vai ser 63. A alternativa correta aqui vai ser a letra C. Eu espero que você tenha compreendido toda a resolução e vejo você na resolução da questão 44. Se você ainda não tem esse e-book, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para que você possa baixá-lo e acompanhar todas as resoluções.
Questão 44 da banca IBFC. Uma sequência lógica numérica muito conhecida e admirada esteticamente é a do matemático Fibonacci, proposta no século XIII. É uma sequência de números inteiros, começando por dois números 1, cuja lógica consiste em se construir cada termo a partir da soma dos dois anteriores. 1, 1, 2, 3. Essa sequência pode ser também, logicamente, representada em um diagrama como se vê abaixo. Assinale a alternativa que corretamente identifica o número que na imagem corresponde à letra X. Então, ele quer saber aí o X da questão. Como que funciona aqui a sequência de Fibonacci? 1 mais 1 vai dar o 2. Aí, para fazer o próximo quadradinho aqui, a gente vai ter 1 mais 2, que vai dar o 3. Depois eu vou ter 3 mais 2, que vai dar o 5. E o nosso X vai ser 5 mais o quadrado anterior, né? O valor que está dentro do quadradinho aqui. 5 mais 3, nós vamos encontrar o valor 8. A alternativa correta dessa questão será a letra B. Caso você ainda não tenha esse e-book tem 100 questões e eu vou deixar o link na descrição para que você possa baixá-lo. Eu vejo você na resolução da questão 45 da banca IBFC. Leonardo Fibonacci foi um matemático italiano que viveu entre o século XII e XIII e foi importante na introdução dos algarismos arábicos na Europa. Uma das descobertas de Fibonacci foi a famosa sequência que leva seu nome. E aqui nós temos a sequência, né, o comecinho da sequência de Fibonacci, 1, 1, 2, 3, 5, que segue a lógica. Aqui ele dá a expressão matemática que corresponde à sequência, onde adota-se A1 igual a 2, que é igual a 1. Então ele está dizendo, olha, o primeiro e o segundo termo eles são iguais e valem 1. Considere os 10 primeiros valores assumidos pela sequência. Então ele enumera aqui os valores e coloca aqui alguns em forma de letra. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o número identificado pela letra D. Então nós temos aqui 1 e 1, né, nos dois primeiros, para começar a sequência de Fibonacci. O terceiro termo, ele é a soma dos dois anteriores. 1 mais 1 vai dar 2, depois você vai ter 1 com mais 2, que dá o 3, 3 com 5, que dá o 8, 5 com 8 vai dar o nosso A. O nosso A vai valer 13, que é a soma de 5 com 8. O próximo termo, que é o B, vai ser 13 com 8. 13 com 8, 21. Depois você vai ter 21 com 13, 34. E depois 34 com 21, chegando aqui a 55, que vai representar o 10º termo, que está como letra D. A alternativa correta dessa questão será a letra B de bola. 55 é o que está escrito na letra D, o que deveria estar escrito na sequência de Fibonacci. Caso você ainda não tenha esse e-book tem 100 questões de sequências lógicas envolvendo letras, palavras, figuras, números. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para que você possa baixar. Eu vejo você na resolução da questão 46. Banca IBFC. Analise a sequência a seguir, 25, 33, 41 e 49. Considerando que essa sequência possui um padrão lógico matemático, assinale a alternativa que apresenta o 7º termo dessa sequência. Então a primeira coisa que você vai fazer é pegar a sequência e escrevê-la bem espalhada para poder você observar. Aqui nós temos uma sequência crescente, e aí nós vamos ver quanto que ela está crescendo de um termo para o outro. Do 25 para o 33, cresceu 8, teve um acréscimo de 8. Depois teve um acréscimo de mais 8. E depois mais 8. Então, o que você vai concluir? Qual é o padrão lógico matemático? A cada termo que está sendo construído, nós vamos somar 8. Como nós queremos o 7º termo da sequência, nós vamos colocar aqui mais 3 termos. 1, 2, 3, pois nós temos 4. Então, 49 com mais 8, 57. 57 com mais 8, a gente vai somar mais 8 para chegar ao próximo termo. Vai dar 65. E agora mais 8 para chegar o 7º termo. 65 com 8, 73. Então, nosso 7º termo vale 73, que está aqui na letra B de bola. Caso você não tenha ainda esse e-book, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para que você possa baixá-lo. Questão 47 do Instituto OCP. Considere 6 números inteiros positivos, distintos e não nulos, identificados cada um com uma das letras A, B, C, D, E e F. Existe uma relação entre esses números através de uma operação matemática e os resultados de cada relação estão sendo mostrados no quadro a seguir. Assim, por exemplo, o número A relacionado com o número D resulta em 5. Olha só, ele está fazendo a relação de A com o D. Ele não me diz qual é a operação matemática. Eu vou colocar aqui um quadradinho com uma interrogação. Mas ele relaciona o A com o D e o resultado dá 5. Determinamos os valores dos números A, B, C, D, E e F
é correto afirmar que a soma desses números é. Então, ele quer a soma de todas essas letras. Qual é a relação que nós vemos aqui? Existe uma relação entre as linhas, eu vou colocar aqui como linha 1, linha 2 e linha 3. E as colunas, coluna 1, coluna 2 e coluna 3. A linha 1 com a coluna 1 é o A com o D, que deu 5. Se a gente fizer a linha 1 com a coluna 2, vamos encontrar 6. Então, encontramos um acréscimo de mais 1. Depois, vamos encontrar 7. Também temos um acréscimo de mais 1. Então, note que quando a gente continua na linha, sempre aumenta mais 1. Na coluna também acontece a mesma coisa. Quando a gente relaciona o D com o B, nós encontramos aqui 6. Quando relacionamos o D com o C, encontramos 7. Sempre tem um acréscimo de mais 1. Então, o que nós concluímos? Que existe uma relação entre esses números, que é uma relação de soma. Então, a soma de A com D está dando 5. Se a gente fizer a soma de B com E, vamos somar B com E. B com E daria 7. Vamos colocar aqui o 7. E se a gente fizer a soma de C com F, nós vamos encontrar 9. Se a gente fizer a soma de todas as letras, se a gente somar todas essas letras, nós vamos encontrar quem? A mais B, mais C, mais D, mais E, mais F, que é justamente a soma dos 6 números. E nós vamos encontrar aqui 5 mais 7 mais 9. 5 mais 7 dá 12, com mais 9, 21. Então, a soma de todas essas letras vai ser igual a 21. Nós vamos encontrar a alternativa correta na letra C. Se você ainda não tem esse e-book, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para que você possa baixá-lo. Eu vejo você na resolução da questão 48. Questão 48 do Instituto AOCP. Considere uma sequência AN de números naturais definidos por. Então, aqui ele está me dando o A1, A2 e o AN para o N maior do que 2. Como exemplo, com essa definição, tem-se o terceiro termo da sequência como sendo A3, obtido por. Então, aqui ele calcula o A3. O A3 vai ser 2 vezes o A2 mais 3 vezes o A1. 2 vezes 1 mais 3 vezes 1 deu igual a 5. Então, vou colocar aqui na sequência. Temos o A1, A2 e o A3 que já foi fornecido. 1, 1 e 5. Se nós quisermos encontrar os demais termos, aí eu vou calcular todos os demais termos. O A4, como que a gente vai fazer o A4? O A4 ele vai ser 2 vezes o A3, 2 vezes o A3, mais 3 vezes o A2. Então, essa é a lógica que nós vamos utilizar. Como nós temos o A3, que vale 5, vamos substituir aqui o 5. E o A2 vale 1. Então, 2 vezes 5 dá 10. Coloca-se aqui o 10. 3 vezes 1, 3. 10 mais 3, 13. Temos o A4. Vamos calcular o A5. Como que a gente calcula o A5? 2 vezes o A4, mais 3 vezes o A3. O A3 aqui é 5. 2 vezes 13 dá 26. 3 vezes 5, 15. 26 com 15, 41. Então, temos agora o nosso A5. A6. Quem vai ser o nosso A6? Vai ser 2 vezes o A5, que é 2 vezes 41, mais 3 vezes o A4, que é 13. Então, 3 vezes 13, 39. 2 vezes 41, 82. Vamos somar aqui o 82 com o 39. 2 com 9, 11. Põe 1 e vai 1. 9 com 3, 12. Então, nós temos o A6, 121. Ele quer aqui o oitavo termo. Então, a gente vai fazer até o A8. O A7 vai ser 2 vezes o A6, mais 3 vezes o A5. 3 vezes 41. Então, 2 vezes 121, quanto é que dá 2 vezes 121? A gente pode somar o 121 duas vezes, vai ser mais fácil. 2, 4, 2. 242. E 3 vezes 41, quanto é que vai dar 3 vezes 41? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12. Deu 123. Então, vamos substituir aqui 123. Vamos somar com 242. 5, 6, 3. 365. E agora a gente vai ser capaz de encontrar o nosso oitavo termo, que é 2 vezes 365 mais 3 vezes 121. Então, o nosso A8, eu vou fazer aqui, 2 vezes 365, 365 mais 365. 5 com 5 dá 10, vai 1. 6 com 6, 12 e 1, 13, também vai 1. 7, 730, com mais 3 vezes 121. Então, eu vou ter aqui 121 vezes 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6.
3 vezes 1, 3. 363. Somando os dois, o nosso A8 vai dar quanto? 730 com 363. 3, 9 e aqui 10. Deu 1093, a alternativa correta da nossa questão. Letra C. Uma sugestão é que você faça todos esses pequenos cálculos para você ter certeza de qual é o resultado, porque um pequeno deslize pode fazer com que você perca a questão. Caso você ainda não tenha esse e-book, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para que você possa baixá-lo. Eu vejo você na resolução da questão 49. Questão 49 do Instituto OCP. Considere a sequência numérica, em que os dois últimos termos, x e y, são números inteiros. Os termos dessa sequência, a partir do terceiro termo em diante, são obtidos por uma lei de formação a partir de um dos primeiros termos, 1 ou menos 1. Assim, a soma dos termos x e y dessa sequência é igual a. Então, ele fala que a sequência ela é obtida a partir dos dois primeiros termos. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha, você tem uma sequência dupla. Ora, você vai ter ela sendo formada utilizando aí o primeiro termo, o primeiro elemento. Ora, você vai ter ela sendo formada através do segundo. Do primeiro para o terceiro, nós tivemos um acréscimo de mais 2. Do terceiro para o quinto, nós vamos ter aqui mais 4. Depois, para o sétimo, mais 6. Para o nono termo, você vai ter aqui mais 8, 13 mais 8, 21. E para o 11º termo, você vai ter um acréscimo de mais 10. 21 com mais 10, 31. Temos o nosso y. E aqui nós temos uma sequência decrescente. Menos 1 para chegar a menos 4, nós vamos diminuir 3. Para chegar aqui em menos 10, nós vamos diminuir 6. Depois nós vamos diminuir 9. E depois nós vamos diminuir 12. Tá? Menos 19, menos 12, nós vamos chegar aqui a menos 31. Só que ele quer que a gente some esses dois termos. Menos 31 mais 31 vai dar 0. Nossa alternativa correta na questão será a letra B. Caso você ainda não tenha esse e-book, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para que você possa baixá-lo e acompanhar a resolução das 100 questões sobre sequências lógicas. Eu vejo você na resolução da questão 50. Questão 50 do Instituto OCP. Considere a seguinte sequência formada por 8 elementos. Qual é o valor de x mais y? Então, a primeira coisa é que você pegar uma sequência, escreve ela o mais espalhado possível e coloca os termos que você está procurando em destaque. Então, você tem aqui o x e o y, que são os termos que nós precisamos encontrar. Nossa sequência de cara é uma sequência numérica crescente, pois está aumentando. Tem aqui 1, 4, depois 10, 13, 19 e 22. Qual é o acréscimo que nós temos aqui do 1 para o 4? Temos um acréscimo de mais 3. Do 10 para o 13 também um acréscimo de mais 3. E do 19 para o 22, nós temos um acréscimo de mais 3. Então, nossa sequência é uma sequência crescente, onde cada termo que você vai acrescentando, ele vai ter uma soma com o 3. Então, o próximo termo depois do 4 vai ser o 7. 4 mais 3 vai encontrar aqui 7. E o y vai ser o 16, que é 13 mais 3, 16. Só que a nossa questão que é x mais y. Então, nós vamos somar 7 com 16. 7 com 16 vai dar 23. Nossa alternativa correta vai ser a letra A. Eu vejo você na resolução da questão 51.